Pedro Kemp. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, senhores e senhoras que prestigiam esta sessão, a imprensa, o canal 9 da NET, a Rádio Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns comentários de algo que tem surpreendido toda a população sul-mato-grossense, por que não dizer a população do nosso país. Ontem eu fui um dos signatários de uma frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente e também em defesa da mulher sul-mato-grossense, capitaneado pelo nosso colega, o nosso querido deputado Marçal Filho. E assinei com muita alegria, porque, na verdade, acredito eu que essa frente, lógico, liderada pelo deputado Marçal, há um desejo, a aquiescência de todos os 24 deputados, porque é inadmissível nós, no século XXI, ainda permitir, capitão, contar que a mulher sul-mato-grossense, a mulher brasileira, venha a sofrer pelo machismo, por essa cultura tão terrível, e a televisão cada vez mais evidenciando cenas chocantes, deputado Neno, que é inacreditável conceber a ideia de alguém que diz que a ama e acaba fazendo refém alguém considerado mais frágil nessa relação, extrapolando os limites da razão humana e tirando, às vezes, a própria vida. E hoje, de manhã, assistindo a um dos jornais aqui do nosso estado, eu vi a doutora Jaqueline, juíza, que atua na Casa da Mulher Brasileira, uma reportagem longa, e quero aproveitar esse momento para enaltecer o belíssimo trabalho que o nosso estado tem feito no que diz respeito a esse tema, porque, na verdade, nós temos uma rede de proteção, deputado Marçal, importantíssima no que diz respeito ao atendimento à criança. São dois crimes terríveis, aquele contra os vulneráveis do ponto de vista psíquico e físico, que são as nossas crianças, e também a mulher. Quando a gente vê um dado que Mato Grosso do Sul é um dos estados da federação que tem o maior índice, a gente às vezes fica assustado, ao mesmo tempo isso significa que, pelo fato do poder público estadual implantar uma rede de proteção, desde o acolhimento psicológico, desde o atendimento do judiciário ali em sintonia na Casa da Mulher Brasileira, que, na verdade, fora a primeira Casa da Mulher Brasileira instalada no nosso país, prova inequívoca da importância que é, e levado também ao alto índice de mulheres que têm sofrido pelos seus algoz, que dizia companheiro, faz com que o número aumenta. E, paralela a isso, nós tivemos a oportunidade, à época, o Barbosinha, nosso querido hoje líder do governo, teve a oportunidade, juntamente comigo e com o governador Reinaldo, de inaugurar a primeira sala da Lilás, a primeira do nosso estado e a segunda do Brasil, a primeira no Rio Grande do Sul, porque antes a mulher vitimizada do seu companheiro, que tinha coragem de fazer a denúncia, deputado Marçal, obrigatoriamente teria que fazer o exame de corpo de delito. E, ao lado, o seu agressor preso. Imagina a cabeça de alguém que, do ponto de vista psíquico, abalada e fragilizada também do ponto de vista físico, sabendo que, na hora do constrangimento de fazer o exame, sabendo também que o seu agressor está ao lado. Esta emenda parlamentar minha permitiu a construção dessa sala, dando a ela um abrigo importante no momento de muita vulnerabilidade. Então, esse final de semana, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que é um dos que também atua na defesa da vida e não admite, em hipótese nenhuma, esse tipo de situação que nós vimos no Fantástico, que eu não sei até que ponto vale a pena assistir
televisão, porque quase que 80% do que se passa em televisão é só coisa ruim, que de fantástico não tem nada, e que eu não sou psicólogo, está aqui o Kemp que é psicólogo, eu até acredito que essas cenas evidenciadas todos os dias permite, eu acho que até aqueles que já têm a predisposição para fazer a coisa ruim, acaba, eu acho que até alimentando ou despertando. Mas no Fantástico passou aquela cena daquela empresária que conheceu o seu algoz pela internet e que ficou praticamente irreconhecível, e isso choca muito a todos nós. Então, trago, senhor presidente, essa tribuna hoje, esse tema. O poder público faz o seu trabalho, a gente faz as leis. Eu tenho aqui 4 leis de minha autoria que versam sobre essa questão da violência contra a mulher. Uma delas, que me alegra muito falar, deputado Marçal, é a Lei Maria da Penha vai à escola, porque o primeiro relacionamento, ele não começa no supermercado. Nós, quando tínhamos 12 anos, 13 anos, na época da pré-adolescência, que começa a despertar o sentimento, né, em relação à questão da primeira paquerinha, é na escola. E é preciso cada vez mais que os nossos jovens entendam, quanto mais cedo, que a mulher tem que ser amada, que a mulher tem que ser protegida, que ela tem que ser respeitada, e quando a relação não é possível e tem que ter um fim, você não pode fazer com que na época de Moisés, né, dente por dente, olho por olho, porque não deu certo, você vem, agride, expõe. Esta lei, ela permitiu extrapolar os limites do âmbito escolar e chegou nas aldeias, nos quilombolas, e a gente também não podemos deixar de enaltecer o belíssimo trabalho que a doutora Luciana Zambuja tem feito junto com a sua equipe, em parceria com o poder público, em parceria com a polícia militar e com esta casa. Então a gente sabe que, apesar de a gente fazer ações, apesar de semana disso, semana daquilo, mas esse é um assunto que, se nós falássemos todos os dias dessa tribuna, para muitas pessoas poderiam não ser tanta importância, mas se nós conseguirmos, Marçal, salvar uma vida, se nós conseguirmos incutir na cabeça dos nossos sul-mato-grossenses masculinos, eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito a criar a cultura da paz, a promover o princípio da tolerância, fazer com que nós saibamos conviver com as divergências. E, lamentavelmente, apesar de aumentar a pena desse tipo de crime, a gente ainda vê todos os dias, e às vezes acaba aumentando, né? Porque as mulheres estão se empoderando do encorajamento e têm feito as denúncias, e por isso que o número aumenta. Mas o nosso Estado tem uma rede de proteção importantíssima, e nós não podemos deixar de estar sempre lembrando que este é um assunto que tem que estar vivo na cabeça de todos nós. Quero conceder a parte ao coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, Marçal Filho. Deputado professor Rinaldo, primeiro agradecer a Vossa Excelência por mencionar esta proposição que fiz e que será votada hoje, da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Cumprimentá-lo pelas ações que Vossa Excelência já desenvolveu aqui nessa casa, pelos projetos que já apresentou, que, além de se tornarem leis, se efetivaram também. A minha intenção com essa Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher é principalmente por causa da violência contra a mulher. Parece uma coisa que não se estanca. A gente não consegue evoluir nisso, porque, infelizmente, isso é cultural. E Vossa Excelência tocou num assunto importante. Acho que desde o momento que a criança adentra uma instituição de ensino, desde o momento que a criança entra na escola, a criança masculina, do sexo masculino, deveria já ter essa consciência em relação a isso, do respeito a outra pessoa, não é? Seja mulher ou homem, o respeito que se tem.
Todos nós somos frutos, viemos de uma mulher. E parece que com o passar do tempo, os homens se esquecem disso, que quem os colocou no mundo foi uma mulher. E acabam desrespeitando essas mulheres. E claro que nós temos que endurecer as leis, a Lei Maria da Penha avançou muito, mas falta muito ainda para se evoluir, a legislação tem que melhorar, tem que se aperfeiçoar, mas na realidade a cultura é que tem que mudar, tem que se incutir isso desde o momento que a criança nasce. Porque essa violência contra a mulher, ela não é mundial, não é globalizada. Tem algumas culturas no nosso mundo que respeitam a mulher verdadeiramente. E os países latinos é que as mulheres sofrem mais. Os países latinos, no caso do Brasil, é um exemplo. Então, nós precisamos, além das leis, nós precisamos dessa consciência, dessa cultura. E mais, deputado, a Casa da Mulher Brasileira, eu não a conheço, né? Vou ter essa oportunidade. Pelo que Vossa Excelência falou, é uma excelente iniciativa. Acho que isso teria que ser espalhado pelo Estado. Lá em Dourados, por exemplo, nós não temos esse atendimento. Quando eu fui vereador pela primeira vez, que foi em 1993, olha o tempo, né? Em 1993 eu fui vereador, eu apresentei uma indicação para a criação dos abrigos para as mulheres vítimas da violência. Porque o que ocorre? A mulher, ela sofre violência em casa, vai na delegacia, registra o BO e volta para casa e apanha novamente. A medida protetiva, que é importante, mas não resolve. O juiz determina que o cara não pode se aproximar, ele vai lá e mata a mulher. Então, tem que se evitar isso. Aí tem que ter um lugar para a mulher ficar, até que a coisa seja resolvida, definitivamente, no judiciário. Atendimento psicológico, econômico, financeiro, para ela poder sobreviver, porque muitas mulheres se submetem a isso, porque elas não têm condições de sobrevivência. Então, é um assunto muito, muito delicado. Então, acho que essa implantação da frente parlamentar que propus, que, se Deus quiser, será aprovada hoje com o apoio dos colegas, é justamente para debater esses assuntos e avançarmos mais ainda, para diminuirmos isso, porque passa-se o tempo e os índices continuam aumentando em relação à violência das mulheres, contra as mulheres. Então, agradeço a Vossa Excelência sua parte e parabenizo pelo tema. Eu agradeço, insiro no meu pronunciamento e dizer o porquê que é difícil de combatermos esse tipo de crime, e é por isso que é importante termos esta consciência, e aí por isso que eu entendo que a médio prazo o adolescente hoje que está tendo noções básicas, né, sobre o que é a Lei Maria da Penha e qual é a importância de conviver com as diferenças, é porque daqui a uns dias esse garoto de 12, de 14 anos que vai estar convivendo maritalmente. Por isso que é difícil, já considerou a parte do deputado Contar, a polícia ela não tem como adentrar no asilo inviolável, que é a residência. E esse crime acontece dentro de casa. É lamentável, e é por isso que todos nós temos que trabalhar na perspectiva da conscientização. Porque se lei resolvesse, lei pela lei, se aumentar a pena, melhor dizendo, nós não teríamos hoje tantos casos de estupro de vulnerável. A lei 12.015 de 2010, que trata dos crimes sexuais, por exemplo, aumentou a pena. Tudo agora é estupro de vulnerável. Aumentou a pena, que pode chegar a 10 anos. Deputado Evander, Vossa Excelência, que também é operador de direito. E cada vez mais aumenta. Então, parece que está no instinto humano. Até porque, se aí prende o indivíduo, e se a prisão, se o sistema penitenciário resolver esse problema, nós não teríamos o quase que 75% de reincidente da pessoa adulta. E quando se trata de outro tema, que eu já participei aqui de audiência pública, lembro que o Kemp estava junto, de diminuir a maioridade. Se nós falarmos aqui, a grande maioria quer, porque a sensação de que se diminuir vai resolver. E o índice de reincidência é menor em relação ao adulto.
Então, a cadeia não resolve. Que tem o objetivo, não é verdade, de a pena para o cara se restaurar e esse exemplo para que a sociedade entenda que se ele cometer esse crime, vai para a cadeia e não resolve. Então, só tem um jeito: família, célula máter da sociedade que está danificada, está invertida. Então, o filho não respeita o pai. Esse garoto nas ruas, ele dá de dedo na cara da polícia, a gente vê alguns vídeos. Então, esta é a realidade. Como mudar isso? É no trabalho de conscientização, é trabalhar na perspectiva da promoção da paz, da tolerância, do amor ao próximo, independente da cor, da opção sexual, da sua religião. O grande desafio é esse. Nós parece que cada dia que passa, a humanidade está pegando um rumo que só Deus sabe. Então, gente, nós aqui temos uma grande missão. Qual é a nossa parte? Fazer as leis, trabalhar no sentido de criar políticas públicas e tal, mas a célula máter, se a família não estiver unida, nós vamos ver aí as consequências, é o que a gente tem percebido no dia a dia. As pessoas vão fazendo filhos aleatoriamente. Outro dia eu vi na televisão, a mulher já estava grávida do 10º filho, vários pais diferentes, trabalhando de forma subhumana. Como que pode acontecer um negócio desse? Se a pessoa tem condições, ele pode ter até 50 filhos, não é verdade? Então, isso é fruto da desordenação da célula máter, relatada, né, pelo grande jurista Rui Barbosa. Não existe sociedade sem família. Então, nós estamos vivendo hoje, atrás, sabe o quê? Como aconteceu aí nesses últimos dias, já concederam a parte ao nosso nobre deputado capitão. Essas catástrofes que aconteceram recentemente, em Mariana, em Brumadinho, é o quê? É a falta da prevenção. É outro tema que eu quero falar aqui. A falta do conhecimento leva as pessoas a não entender o que é prevenção. E se formos puxar uma retrospectiva da história da humanidade, antes de Cristo alguém dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esta é uma realidade dura que nós estamos pagando um preço alto, porque as pessoas, infelizmente, não têm se conscientizado da importância de respeitar pai e mãe, da importância de respeitar as leis, da importância de respeitar o seu próximo, independente da forma que ele vive, como ele pensa e como ele age. Quero conceder uma parte ao capitão Contar. Muito obrigado, nobre deputado. Parabéns por suas palavras. Assino embaixo também de tudo que foi dito. Também o nobre deputado Marçal. Também faço parte dessa frente parlamentar, a qual assinei na última sessão. E o senhor tocou numa palavra muito importante, chama-se prevenção. Porque quando a gente aumenta a prevenção, a gente acaba tendo menos crimes cometidos ao final de todo esse processo. Eu gostaria só para elucidar que com pequenos atos, às vezes nem sempre só com leis, mas que com atuação política a gente consegue incutir na cabeça das crianças a importância que elas têm na vida, o papel que elas terão ao longo aí de sua carreira, como ser humano, como profissional. E eu queria, para ilustrar, a iniciativa do governo federal, recentemente, junto com o Instituto Maurício de Souza, publicou aquela famosa revista Turma da Mônica. Está aqui um exemplar, que isso circula, né, com muita tranquilidade aí no meio infantil, versando sobre o assunto drogas, nobre deputado. E aproveito para parabenizar, né, o general de divisão Alberto Mendes Cardoso, que é o presidente do Conselho Nacional Antidrogas, que com essa iniciativa começa a inserir esse assunto junto às crianças. E é um tema que tem que ser debatido dentro de casa, nem sempre nas escolas, ou mesmo aí, deixa eu fazer uma foto, se consegue abordar esse assunto, e com a revista em quadrinho é uma maneira. Então, isso foi uma iniciativa pública do governo federal, em parceria aí com o Instituto Maurício de Souza, onde ele conta uma história de uma criança que começa a furtar objetos dentro de casa para poder vender e se iniciar no tráfico de drogas.
Então, ao final, aqui ele faz uma dedicatória às crianças, só para concluir, que eles citam a importância que as crianças leiam com atenção, mostrem essa revistinha para os amigos, seus colegas de escola e também dentro de casa. Então, quem sabe outras iniciativas como esta também abordem o tema violência da mulher, que eu tenho certeza que colheremos bons frutos. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, importante esse relato de Vossa Excelência, até porque depois que você formata o caráter na vida de um garoto, dificilmente ele vai mudar. Obrigado. E nada melhor do que a gente fazer isso na fase ideal. É por isso que, depois de Jesus, o homem mais sábio que pisou na terra, Salomão, em um dos seus provérbios, ele diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, para que, quando ficar velho, não venha se desviar dele. Por quê? Depois que o cidadão... Por que é difícil você minimizar essa questão aí da violência contra a mulher? Porque esse cara já é adulto. É difícil você conscientizar uma pessoa adulta de alguma situação. Ele já se torna dono da verdade. Por isso que é importante esse trabalho que está sendo feito, que Vossa Excelência, o capitão Contar, apresentou aqui para mim, porque é nessa fase, é a fase ideal para as pessoas terem noções básicas, né, de educação, porque educação que vem de casa, na verdade, na escola você adquire conhecimentos. Então, eu fico assim feliz por iniciativas como esta e deve versar também sobre outros assuntos. Quero conceder a parte ao deputado Barbosinha, que outro assunto que eu gostaria de falar é justamente sobre a prevenção, que é aqui um relato que eu trago para todos os colegas e a toda a população sul-mato-grossense, que me deixa estarrecido, né? Inclusive do Ministério da Saúde, que diz que nos últimos 10 anos o índice de HIV aumentou 700% entre a fase de idade, a faixa etária de 15 a 24 anos. Então, a gente percebe que a prevenção, o deputado Barbosinha já considerou a parte de Vossa Excelência, ela está intrinsecamente ligada a todos os assuntos da nossa vida. O que falta é prevenção. O Brasil está sempre correndo atrás, literalmente, do prejuízo. Tem gente que estão correndo atrás do prejuízo. Gente, nós temos que correr atrás do lucro. E o lucro significa que prevenção. Por isso que tem obras que são feitas debaixo da terra, que muitos governantes não têm ideia, diferente do governador Reinaldo, que ampliou muito, e Vossa Excelência é testemunha ocular do que estou dizendo, até porque esteve à frente por muito tempo da Sanesul aqui no nosso estado. É inadmissível um país que está chegando à 7ª economia do mundo ainda ter praticamente 50% da sua população sem água tratada. Isso é inadmissível. Então, prevenção é e sempre prevenção será a mola mestra para o desenvolvimento de todas as áreas da nossa sociedade. É com alegria que ouvirei o líder do governo, deputado Barbosinha. Deputado professor Reinaldo, eu agradeço pela concessão do à parte e parabenizo Vossa Excelência por mais uma vez trazer a essa tribuna assuntos tão importantes como a questão relacionada à violência contra a mulher e concatenando com a necessidade da prevenção, não é? O trabalho que deve ser desenvolvido com crianças, meninos e meninas, não é? E aí eu quero trazer aqui, enaltecer o trabalho do PROERD, comandado pelo coronel Zerlotti. É um grande trabalho que desenvolve nessa seara, não é? Da prevenção às drogas, mas, sobretudo, na preparação para a cidadania. Esse trabalho é fundamental. Eu tive a oportunidade, como Vossa Excelência disse, de ser presidente da Sanesul por mais de 7 anos, realizarmos um grande investimento na parte de saneamento, coleta, tratamento de esgoto, água potável. Isso é medicina preventiva, é saúde preventiva. O que se faz no PROERD é segurança preventiva. E aí, um dos graves problemas que nós vivenciávamos na segurança pública é de imputar a segurança
A responsabilidade pela violência e as causas da violência não pertencem à segurança pública. Outros atores têm que participar. Saúde, educação, cultura, esporte, lazer, não é? Esse trabalho preventivo é fundamental para a construção de homens, não é, equilibrados, de mulheres equilibradas, preparados para a cidadania. Então, é importante que essa casa debata esse assunto. Vossa Excelência traz agora esse aumento expressivo, não é, chocante, de 700% nas questões relacionadas à AIDS. Isso é um retrocesso. O Brasil é destaque mundial, não é? O trabalho que foi desenvolvido pelo ex-ministro Serra, relacionado a esse assunto, significa que nós estamos retrocedendo. Então, é muito importante que as causas e as razões disso, e isso está associado à falta de prevenção, o desconhecimento ou o descaso, não é, de um fato extremamente grave, que, embora tenha um tratamento com os AZTs, ainda é letal. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer a essa tribuna esses assuntos tão importantes, e é exatamente esse debate que enriquece o trabalho desta Casa Legislativa. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte bem profundo de Vossa Excelência, e dizer, deputado Barbosinha, que durante o tempo que eu trabalhei no hospital universitário, ali, quando falava que alguém tinha AIDS, era condenação sumária da morte. O tempo passou, a medicina avançou, e hoje, se a pessoa se cuidar, ninguém morre mais de AIDS. Mas a preocupação minha aqui, ela vai mais além, que é justamente a faixa etária de jovens. Deputado Antônio Vaz, Vossa Excelência, que preside a presidência da Comissão de Saúde. Os jovens, com todo o aparato que o poder público tem, com toda a possibilidade, a facilidade de se prevenir, mas o jovem, embalado pela emoção ou pelo efeito, sei lá, do álcool ou de outro tipo de droga, a droga ilícita, acaba se contaminando com muita facilidade. E esse relato que me impressionou, são dados do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2018, divulgado pelo Ministério da Saúde. Entre 2007 e 2017, a notificação de casos de HIV de pessoas com 15 a 24 anos aumentou aproximadamente 700%. Aqui em Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria, nós tivemos um aumento entre os homens representado por 68,68% dos casos. Dos novos casos, 52% são heterossexuais e 18% são homossexuais. De acordo com a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, existem 8.511 pessoas vivendo com HIV/AIDS, sendo 2.986 com HIV positivo e 5.525 casos de AIDS. Em 2018, foram detectados 297 casos de AIDS e 705 de HIV. Então, em que pese, ao dia 1º de dezembro, se tornou o Dia Mundial de Luta. 3 minutos, senhor presidente. Ratificando. Aqui não está batendo? Deputado Pedro Kemp. Já tem menos do que 3 minutos, mas como concedemos ao deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 35, mas eu vou transformar em 3 minutos. Deputado Pedro Kemp. Pedido do deputado Pedro Kemp. Nós dois precisamos ir para a escolinha do professor Pedro Kemp para a gente olhar aqui nesse painel, né? É o hábito de esperar o presidente dizer que teremos 3 minutos para concluir. Mas dizer que, apesar de todo esse aparato, existe hoje um comprimido que se resume praticamente em todos aqueles que eram aquele coquetel. Então, há uma facilidade e, mesmo assim, a falta da prevenção, deputado Barbosinha, repito aqui. Eu finalizo, senhor presidente, lembrando o que disse há pouco agora com o deputado Vaz. Falei, Vaz, o problema da saúde, dificilmente vai ter alguém nesse país que dará jeito de erradicar tudo, porque é difícil mudar a cultura de um povo, deputado Gerson Claro. O Sistema Único de Saúde é o melhor do planeta, desde que nós colocássemos em prática princípios importantes de contar.
As pessoas não fazem o seu papel, come de forma aleatoriamente, junta muito carboidrato, não faz a caminhada, evolui para a obesidade, vem a diabetes. Gente, não se previne. E existe políticas públicas nesta área, mas as pessoas não fazem uma caminhada, não cuidam da sua alimentação. Já existe um ditado que diz que o homem é aquilo que ele se alimenta, aquilo que ele ingere. E é uma verdade. Quer ter vida saudável? Cumpra com os princípios básicos. E é por isso que hoje os hospitais estão lotados. Eu entrei na Universidade Federal em 85. Em 85, deputado Evander, os corredores eram lotados. Passaram 34 anos, vai lá hoje, continua mais lotado ainda. Então, o sistema de saúde é maravilhoso, ele é perfeito, atende a todos, independente da cor. Até se uma pessoa é de um outro país, se estiver aqui, o sistema é universal. Mas, infelizmente, a falta da prevenção, a falta dessa consciência permite os hospitais lotados e nunca tem vaga e nunca dá jeito. Portanto, é preciso sim que nós coloquemos em prática esses princípios e não tenho dúvida que o dia que o brasileiro se conscientizar do seu papel como cidadão, deputado Barbosinha, como diz aqui, a respeito do PROERD, que eu conheço desde a época do Coronel Oscar, maravilhoso. Mais do que prevenção, é preciso que nós promovamos cidadania. E o dia que nós tivermos cidadãos de verdade, nós vamos ter, sim, um Mato Grosso do Sul, um país mais justo, mais humano, mais solidário e, acima de tudo, um país mais tolerante. Quero agradecer, senhor presidente, a condescendência de Vossa Excelência e os à parte dos meus nobres colegas. Muito obrigado.